Ai, ai. Boa tarde para você que está aí na página Marlina, aguardando esta live. Às 16 horas, uma live com uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Paula, à minha página, seja bem-vinda à minha casa, seja bem-vinda a Brusque, Santa Catarina. Obrigada, Marlina. É uma honra participar com vocês. Obrigada a todos que estão hoje nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindas, sejam todas bem-vindas. E eu espero que seja um momento muito legal, porque a gente preparou com muito carinho. Sim, tem muito carinho e tem muita. Tem alguns dias de conversa, de troca, algumas mensagens para a gente construir esse momento, né, Paula? E Isso. eu vou, então, pedir, Paula, para que as pessoas entrem, comentem, manifestem-se que chegaram, gente. Deem um oizinho aí para a gente saber quem que tá aí. E a primeira pessoa a mandar um oizinho, quero ver quem vai ser. Ah, nós já temos pessoas. A Bárbara. Bárbara está aqui. Obrigada. Isso, gente, faça como a Seja Bárbara. bem-vinda. Exatamente. E isso, vão chegando, vão mandando um beijinho aqui para nós, vão dando um oi. E aí, Paula, eu vou também compartilhar, vou aproveitar que as pessoas estão chegando, estão mandando um oi, e eu vou compartilhar a nossa live aí. E vou pedir para que você também que está chegando, compartilhe, chame as pessoas para essa live que está ocorrendo nessa tarde. Oi, Então, nós Luana. Oi, Francilene, Wesleyane. Sejam bem-vindas. estamos com bastante pessoas aqui conversando conosco, Que professoras, legal. né, na rede municipal de Brusque, e é, nós já podemos iniciar, já estamos com bastante gente aqui nos acompanhando, Paula. Que ótimo. Coisa linda, né? Então, Sim. pessoal, quero contar para vocês que nesse período de pandemia, nesse período em que começamos a fazer uso da rede social com outro, se anterior a esse período a gente tinha uma forma de usar e um objetivo de usar a rede social, no período que a gente sai dos nossos, né, principalmente nós, os educadores, que temos o nosso serviço interrompido pela pandemia e a gente passa a fazer um outro uso da rede social, um outro uso das ferramentas da internet, eu acabo conhecendo pessoas extraordinárias. E a Paula é uma dessas pessoas que eu conheci nesse período e que travei diálogo, e hoje nós estamos aqui fazendo esse momento em que nós optamos por refletir a respeito da importância da leitura na infância. Então, Paula, para me apresentar a vocês, Paula é professora na rede municipal de Fortaleza, gente. Nós temos uma pessoa de Fortaleza aqui conversando conosco. E dá para até notar, a Paula está toda fresquinha e eu estou toda assim, ó, de blusinha porque está frio. E Paula além dela ser professora de educação infantil e ser uma entusiasta, uma militante, né, da leitura, da literatura, ela também é uma pessoa que criou um canal, né? E vocês podem encontrar a Paula no Instagram, vocês podem encontrar a Paula no Facebook também. Mas o canal da Paula se chama Paula Guimarães Histórias para Encantar. Então, agora eu gostaria de iniciar este diálogo perguntando, Paula, Como foi criar esse canal? Como você chegou até esse canal? Desde quando você tem? Conta para as pessoas como você construiu o Histórias para Contar, para Encantar. Boa tarde, Marlina.
Obrigada por esse momento. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Obrigada. Boa tarde a todas que estão aqui, a todos que estão acompanhando a nossa conversa. Oi, mãe, te amo. Conseguiu entrar, ela estava com probleminha de internet. Então, o Histórias para Encantar surgiu da seguinte forma. Eu já tinha um canal no YouTube que eu criei em 2016 e eu compartilhava para as famílias que eu atendo alguns momentos de sala, alguns momentos das crianças, as crianças brincando, as crianças lendo histórias. A maior parte dos momentos eram as rodas de leitura em sala com as crianças. Então, eu sempre compartilhava para que as famílias pudessem ter um pouquinho de acesso ao que estava acontecendo com suas crianças. Então, esse foi o intuito do canal. Ele não se chamava Histórias para Encantar quando ele foi criado. Era um canal de sala de aula, a princípio. Quando a pandemia começou e nós tivemos que ficar afastados, né, por conta da pandemia, eu fiquei, assim, um pouco, nos primeiros dias, assim, um pouco perdida, sem saber como dar continuidade ao que eu fazia com as crianças e pensando numa forma de não me afastar das crianças também. Nesse momento, a gente ainda, nos primeiros dias, a gente ainda não tinha nenhum direcionamento, né, da Secretaria Municipal, de como seria o nosso trabalho. Então, eu pensei, eu vou postar diariamente uma leitura de história no meu canal e vou enviar para o WhatsApp das famílias que eu já tenho, assim as crianças podem continuar ouvindo histórias. Então, a princípio, o meu intuito com o Histórias para Encantar era esse, estar mais pertinho das crianças através da leitura de histórias. Então, foi assim que o Histórias para Encantar começou. E aí, depois, ele foi crescendo mais, porque outras professoras também primeiro colegas de trabalho começaram a utilizar também, mandando para as crianças de suas turmas, e aí isso foi crescendo, e depois outras professoras aqui do município começaram a mandar, e aí eu sei que essas histórias elas já chegaram em vários lugares, eu já tive depoimentos da história que foi para São Paulo, Rio de Janeiro, interior da Paraíba, e várias pessoas têm me relatado que o quanto essas histórias elas têm sido interessante na hora de trabalhar e de se aproximar das crianças, porque muitas professoras elas também têm utilizado o canal como uma forma de chegar mais perto das casas e das crianças nesse momento que está tão difícil da gente conseguir se aproximar, né? Que incrível, Paula, que incrível. Então, assim como uma proposta que eu tenho, que é o Domingo Pedagógico, que se repaginou na pandemia em função desse momento que a gente está vivendo e que também tem esse objetivo de espalhar conhecimento, você, a partir de uma prática que já existia, você reformula e cria o Histórias para Encantar. E que hoje chega aqui em Brusque também, né? Hoje chega em Brusque, Santa Catarina registra aí que chega aqui em Brusque também. E hoje nós temos como um objetivo, Paula, falar a respeito da importância das crianças terem acesso à leitura, e eu falaria o seguinte: ter o acesso à literatura de qualidade. A gente poderia começar falando, contando, a partir da tua experiência, Paula, a partir das suas vivências, o que tu considera uma literatura de qualidade para as crianças pequenininhas e para as crianças pequenas da educação infantil? Crianças que ainda estão no processo de letrar-se no mundo, de descobrir a palavra escrita, despertando a curiosidade. E importante também ressaltar que na educação infantil nós temos desde o bebê, né? E nós temos aquelas crianças que já estão na pré-escola com muitas curiosidades. Então, na sua concepção, o que seria qualidade, né, de literatura para as crianças pequenininhas, Paula? Pronto.
a qualidade da literatura, ela vem desde a literatura oral, né? Que é aquela literatura que a gente não, que não está necessariamente no livro, mas que a gente vai transmitir ali através do tom de voz, vai transmitir conhecimento passado de geração para geração. Então, desde a nossa literatura oral, que a gente sabe que existem registros, né, já dessa forma de também de contar histórias, né, vai desde a nossa maneira de falar com a criança, de passar o conhecimento, do nosso tom de voz, até o livro impresso. O livro impresso e o livro de qualidade para a criança, ele tem que trazer a criança de forma positiva, ele tem que trazer para a criança essa criança que descobre o mundo, essa criança que tem muito a acrescentar, né? Não pode ser de uma forma que a criança se sinta como alguém que não tem nada a acrescentar no mundo. Então, a gente não pode trazer para a criança uma literatura que faça com que ela se sinta alguém incapaz. Muito pelo contrário, a gente precisa de narrativas fortes, de narrativas poderosas, de narrativas que mostrem para nossos meninos e meninas o quanto eles têm para acrescentar nesse mundo. E eu sempre gosto de dizer o quanto a literatura tem o poder de transformar vidas, né? A literatura, ela é capaz de nos levar para vários mundos, a gente viaja através das histórias. Então, eu fui uma criança que, graças à minha mãe, eu tive muito contato com histórias, sabe? E eu tive, desde bebê, eu tive esse contato com a literatura, tanto a literatura oral, né, essa passada ali das histórias ancestrais que me eram passadas ali de boca, como as histórias escritas. Então, essas histórias, elas fazem uma verdadeira revolução dentro da criança. Então, a gente está o tempo inteiro oferecendo, dentro das instituições, histórias para as crianças. É muito importante, a criança tem que ter acesso. O livro ele não pode ficar escondido, guardado, para a criança não rasgar. Ela precisa, dentro da sua sala de atividades, ter ali o seu livro, que ela possa pegar, folhear, sentir. Como é que a gente vai incentivar um leitor sem o portador do texto, né? Exato. Ele precisa conhecer como que a criança vai se maravilhar se ela não tiver como se maravilhar. Como que aquela criança vai querer aprender a ler se ela não tem alguém que mostra para ela que aquele livro é um tesouro, né? E nesse sentido, Paula, é quando você fala alguém que ajude, a escola de educação infantil tem um papel imprescindível na construção dessa criança leitora, né? Nós, as educadoras, os educadores que estão na escola, o quanto é importante nós fazermos a reflexão sobre o nosso lugar, nosso papel na construção do hábito e do gosto pela leitura, pelas histórias, pela literatura. Então, quando você fala assim, quando você traz o ambiente escolar, eu me sinto muito responsabilizada, sabe? E penso, olho para as minhas práticas como professora e penso no peso da responsabilidade que nós temos, né? De todos os dias, dentro das nossas salas de aula, fazer esse movimento com a literatura e com a literatura infantil. Exatamente. Nós temos uma responsabilidade muito grande, Marlene. A nossa responsabilidade, ela é enorme. Nós estamos ajudando, né, crianças que estão ali se formando a amar ou não a literatura. Então, se a gente mostra para aquela criança que o livro, a gente vê aquele livro como um tesouro, se a gente tem cuidado, se a gente passa a página com cuidado, se a gente segura o livro com respeito, é mais fácil que aquela criança que está ali conosco, que ela respeite o livro.
Se a criança me vê, por outro lado, pegando o livro de qualquer forma, escolhendo qualquer história de última hora para contar, sem saber nem o que tem ali, e contando de qualquer jeito, por que que aquela criança ela vai ter respeito se eu não estou respeitando? Então, Sim. é muito importante que nós, adultos, nós, professoras, sejamos esse grande exemplo, que a gente também esteja o tempo inteiro se encantando com as histórias, porque se uma história não me encantar, como que eu vou passar o encantamento? Uhum. Eu sempre digo uma coisa, eu já fui até um pouco criticada por isso, mas eu digo, no meu canal eu não conto histórias que eu não gosto. Mas por que tem outras pessoas que vão gostar? Eu digo, porque eu não vou conseguir contar de uma forma que demonstre emoção, de uma forma que demonstre que aquela história me encantou. Eu não vou conseguir demonstrar encantamento se algo não me encantar. Então, primeiro, e a mesma coisa acontece quando estamos com os nossos pequenos. A gente precisa se encantar primeiro. Então, como que eu pego um livro que eu não conheço e vou contar a história? Sem planejar antes, sem saber o que aquela história traz de importante para aquela criança. Exato, exato. Sabes que nós já temos alguns comentários, né, aqui no nosso chat que dialogam com essa questão. Quando você trouxe esses exemplos do respeito que eu tenho para com a obra, da minha forma como adulto também, o quanto isso vai impactando na criança, eu fiquei pensando o quanto nós, educadoras, somos leitoras, o quanto nós, educadoras, apreciamos a literatura infantil. Será que nós já nos perguntamos? Sabe, nós, educadoras da pequena infância, nós gostamos da literatura infantil? Nós gostamos de apreciar uma boa obra, de ouvir uma contação de história, né? Isso é muito importante. E aí a gente já tem alguns recadinhos aqui, alguns comentários, Paula. Olha só, a Diele, que é uma professora aqui na Rede Municipal de Brusque, ela fala o seguinte: ela teve contato com a literatura desde que ela é criança e hoje ela é uma apaixonada pela literatura. Inclusive, a Diele, além de ser uma apaixonada pela literatura, é uma professora como nós, que tem vivido no período da pandemia algumas outras construções. E aí a Diele tem feito um trabalho muito interessante, que é na perspectiva da formação de professores, que é um grupo que se chama Professoras Ativar, que troca saberes. Eu sempre conto, eu sempre falo desse projeto, porque ele é um projeto que me encanta bastante e também evidencia esse protagonismo que nós, professores, assumimos nesse período de isolamento social e que as nossas práticas já não estão só atreladas ao âmbito da escola, sabe, Paula? E aí também Sim. Nós temos aqui a Sandra, que também é uma professora, atuou como coordenadora pedagógica na Rede Municipal de Brusque, atualmente está atuando na rede estadual. A Sandra fala que a criança aprende com um exemplo, né? E essa questão que tu retratas mesmo, ela é super importante. A Liliana também está aqui. A literatura é a formação contínua e a formação continuada de professores faz a diferença. A Liliana, que é psicóloga também é professora. Olha, aqui nós temos a professora Kelly. A Kelly é minha colega de Centro de Educação Infantil, professora, e ela diz o seguinte: nos encantar pela literatura antes das crianças é meio caminho andado. A magia se faz com brilho nos olhos. Adoro literatura infantil. E é verdade. A gente, os pequenos pensadores, tem uma cultura muito forte no sentido de especialmente na questão da contação da história, do apreciar a história, é muito interessante mesmo. E aí eu trago uma provocação que a professora Carla Brandão nos traz aqui. A professora Carla Brandão, ela fala: não podemos nos esquecer de apresentar às crianças as literaturas afro-indígenas. E aí eu quero aproveitar e contar para vocês uma das coisas que me fez me apaixonar pelo canal Histórias para Contar.
Encantar, histórias para encantar. Marlene, você Ui! me deixa só eu mandar um beijo para umas pessoas que eu vi que estão aqui, que eu não consegui Oh, mandar ainda, antes da fica, gente entrar nessa temática tão maravilhosa. sim, fica à vontade. A Rosa, minha amiga, eu queria te agradecer. A Rosa trabalhou comigo na primeira escola que eu trabalhei. Eu vi que ela está acompanhando aqui. A Ana Paula, que faz o curso de narradores de histórias comigo, que é um curso maravilhoso. Beijo, minhas queridas. Feliz de ter vocês aqui. Que delícia, né? Delícia os nossos colegas acompanhando e É fazendo porque essa. assim, eu não tenho acesso aos comentários, só alguns que eu consigo. Eu tenho colocado aqui como fala, na frente, os que vão surgindo. Uhum. Então, como eu estava dizendo, um certo dia eu acessei o Instagram, né? E eu estava discutindo a questão da temática da educação das relações étnico-raciais, né? Eu estava conversando num projeto de uma coordenadora pedagógica aqui da Rede Municipal de Luz, que é a coordenadora Jerusa, que tem também o Protagonizar, né? Ela é responsável, eu acho que tu deves conhecer o Protagonizar também, Paula. Deixo Sim, convite para ela também. Deixo convite, não, eu deixo a sugestão para ela fazer um diálogo com você também. E aí eu fiz um diálogo sobre a educação das relações étnico-raciais e em algum momento eu trouxe a questão da importância de nós, educadoras da primeira infância, darmos a atenção para trazer também para o universo da educação infantil as histórias que tragam as crianças, os personagens negros de uma maneira positiva. E nesse processo eu conheço Paula. Eu conheço Paula, que é uma professora, uma educadora que tem todo esse cuidado. E quando você abre o canal dela, quando você já abre, só de abrir o canal dela, você percebe que ela faz um trânsito, porque não há nesse. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: num ano letivo de trabalho que você faz com a sua turma, com as suas crianças, você não tem que ficar preso a X, Y, Z temática. O grande potencial pedagógico está em você conseguir fazer um trânsito e você, como se fosse uma espiral, como se fosse uma onda que vai se cruzando, você conseguir trazer a diversidade para a tua sala. E a literatura de temática africana e afro-brasileira é um exemplo que pode ser inserido para além de datas X, Y, Z. E aí, Paula, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as tuas experiências com a literatura de temática africana e afro-brasileira. certo. Como professora, sempre me incomodou muito os trabalhos que eu percebia nas instituições como um todo. Eu não vou falar de instituição X, Y, Z, mas como um todo eu percebia que quando chegava o mês de novembro, todo mundo escolhia ali duas histórias muito famosas de literatura infantil e começava a trabalhar aquela história, fazia o projeto, né? Projeto da menina tal, e vamos trabalhar aquela história, do cabelo tal, e vamos trabalhar aquela história. E isso sempre me incomodou muito. Eu dizia, poxa, existem tantas histórias com protagonistas negras e negros, escritos por autores negros, que trazem a criança negra como protagonista forte, trazendo a cultura, né, com a África ali no centro. Por que essas histórias não estão nas escolas? Márcia, querida, boa tarde. Márcia, a autora da história que nós vamos contar. É uma honra ter você aqui, Márcia. Então é isso. E isso me deixava assim com aquela pergunta o tempo todo: por que que nas escolas essas histórias não estão presentes? Por que que quando a gente recebe ali aqueles livros do MEC
só vem 2 livros de temática de literatura africana e 2 de literatura indígena, numa caixa com 25, 30 livros, e todos os outros são de protagonistas brancos. Como que se sente uma criança negra? Como que é o olhar da criança não negra, vendo que só a criança não negra está representada? Porque a gente tem que pensar no olhar da criança não negra, né? Porque é assim que a relação de superioridade ela vai se construindo na criança não negra. Então a gente precisa ir quebrando isso e quebrar isso o ano inteiro. Não é esperar novembro chegar para trabalhar aqueles 2 determinados livros e não mostrar mais nada. Então a literatura ela precisa estar inserida em sala o tempo inteiro, com protagonistas negros e indígenas o tempo inteiro. E eu sempre digo, eu quero um país que a gente entre lá na Saraiva, lá na Livraria Cultura, e esteja lá na vitrine crianças negras protagonistas, assim como a gente vê livros famosos com crianças negras protagonistas, crianças brancas protagonistas, e a gente encontra vários. Então, eu quero ver os livros de Márcia Mendes, eu quero ver os livros de Ana Fátima, eu quero ver os livros de Marcos Cagé, eu quero ver os livros de Mado Costa, de Nilma Lino Gomes, eu quero ver os livros de pessoas maravilhosas que eu acho, assim, super necessárias, que o Sandy Oliveira, e tantas outras, se eu for falar aqui, tantas outras grandes escritores e escritoras que precisam estar em papel de destaque, porque trazem uma literatura necessária para as nossas crianças. A gente precisa, como educadoras, ter esta plena noção de que a literatura, ela possibilita a criança pequenininha, é uma relação de construção, é uma relação de afetos, é uma relação de identidade. As histórias para as crianças pequenininhas têm um sentido e um significado muito grande. Então, quando nós reivindicamos a diversidade literária, como a minha colega Liliane está dizendo, a diversidade em sala de aula são passos para que a gente possa avançar e, de fato, termos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Então, as crianças acessarem, terem a oportunidade, não só uma criança ou outra, mas as crianças do coletivo da escola, negras, brancas, acessarem essas histórias é de suma importância, né? Eu lembro, Paula, eu sou gaúcha, né? E eu lembro que a minha mãe, eu daí tenho o papel da família, mas a minha mãe é uma senhora que tem 64 anos, é uma mulher jovem ainda, mas tem 64 anos, e a gente tem que entender que as discussões raciais, elas se modificam também em relação ao tempo. Então, no contexto da minha mãe, talvez algumas discussões que estão postas hoje não estavam postas naquele momento para ela. E quando eu era criança, ela me contava a história do negrinho do pastoreio, e eu sentia tristeza. Ao final da história, eu sentia profunda tristeza. E isso ficou muito nítido um dia, quando eu tenho uma sobrinha, Mimi, eu e a minha mãe estávamos com ela, e ela estava um pouquinho chororô, e a vovó disse assim, vem cá que a vovó vai te contar uma história. E eu não estava muito prestando atenção, quando de repente eu ouvi que ela ia dizer, eu vou te contar a história do negrinho do... E eu, mamãe, não faça isso, não conte essa história para essa criança. É um exemplo que eu gosto de dizer, que nós temos que ter o cuidado das escolhas. E nós, educadoras, Paula, precisamos ir em busca. Você mesma citou algumas autoras, alguns autores que escrevem que nós temos literatura de qualidade, indígena, afro, ou se não tematiza necessariamente, mas que os personagens apareçam de maneira positivada, né?
Vamos ler alguns comentários que as pessoas já estão comentando, e daqui a um pouquinho nós faremos, então, uma surpresinha, um agrado para as pessoas que estão aqui. A Carla, a Carla e Paula, eu tenho a minha própria literatura. Uau, nós temos outra autora! Massa! Conheci. Com certeza, queremos conhecer, queremos ouvir também. Que bom! Olha como esse movimento ele encurta as distâncias, né? Oportunidade única da gente conhecer as pessoas, enfim. Obrigada, Carla. Com certeza nos contatos, deixe os seus contatos para a gente se conhecer e conhecer a tua literatura. E eu citei só algumas, tem um monte maravilhoso. Ai, meu Deus, falta um monte ainda. É verdade, nós temos assim hoje nós não podemos usar da desculpa de que nós temos apenas aquela usual daquele livro que já está há 30 anos, né? Que já está há 30 anos, mas a gente tem muita literatura. A Márcia, então, a autora da nossa tarde, que nós vamos fazer leitura do livro dela, a literatura é inclusiva. Eu escrevo para as crianças chegar perto do adulto, para chegar perto do adulto. Exatamente. A Catarina também. A Catarina, ela diz, mas até eu, que não sou negra, também fico triste com a história do negrinho do pastoreio. Sim, 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 é verdade. É uma história bem triste. Não digo eu não digo a ser. Ela está fazendo menção à literatura, mas mostra o que nós temos que conhecer. A Márcia diz prazer imenso, você ilumina. Obrigada, Márcia. Nossa, são os seus olhos bondosos. Então, Paula, as pessoas realmente estão assim, tipo, muito apreciando o nosso diálogo a respeito assim, dessa questão da importância da leitura. Eu queria te perguntar, Paula, qual é a tua história preferida? Tem alguma? Ai, são tantas, são muitas. Nossa, não dá para falar só uma. Eu sempre digo que a história preferida é a que eu estou lendo, mas No a história momento. que a história que a gente vai contar hoje é uma das que eu mais gosto. Eu gosto muito dessa história, mas não tem só ela. Eu gosto de muitas histórias. Tem histórias assim que eu leio, que é como eu já te falei, eu fico toda arrepiada, me emociona, eu digo, eu estou dentro desse livro. É, é assim, Então, emocionante demais. nós partilhamos do mesmo pensamento, porque toda vez que eu me referencio a um livro, eu falo, hoje é o queridinho do momento, ou hoje é o meu grande amor, hoje é o meu grande amor. E podemos, então, Paula, aproveitar que estamos em muitas pessoas e chamar as pessoas mais para perto para ouvir uma história muito querida? Podemos. Deixa só eu revelar uma coisa sobre eu vou falar assim, sobre uma temática que me fascina. Uhum. Eu sou apaixonada por livros sobre cabelo. Então, livros sobre cabelo, eu fico assim, geralmente, se for um livro que fale de cabelos de uma forma positiva, eu fico Sim, encantada. Então, sim, tem livro que eu tenho uma conexão com aquele livro, que é uma coisa assim. E os livros com sim. temática sobre cabelo, eu até estou pensando em separar alguns para poder fazer uma indicação. Oi, Oh. Séfora! Beijo! Feliz por ter você aqui. Olha só, Então, a Séfora é uma amiga muito querida, é professora aqui de Fortaleza, e ela que faz essa coisa linda aqui, ó. Essa sim. que ela fez para mim, essas bonecas de crochê, é amigurumi. Olha, que Oi, coisa Lúcia. linda. Lúcia também é uma amiga muito querida, professora. Nós temos muitos professores hoje. Também é professora aqui de Fortaleza. Sim.
Nós estamos com muitas professoras acompanhando esse momento, é verdade. Fico muito Então, feliz. como a gente prometeu, nós vamos fazer uma contação de histórias, né? Por que nós optamos em fazer um momento um prático, né? Vamos chamar assim. Nós resolvemos fazer um momento em que a história, nós vamos falar sobre, pensamos assim, vamos falar sobre a importância da literatura, vamos falar sobre a importância do livro, vamos falar das crianças e o livro, enfim. E aí nós pensamos em um momento em que a prática da leitura, a prática da história também pudesse atingir as pessoas. E aí eu quero dizer que eu não conhecia esta história. E eu já quero, já indico para as pessoas que estão aqui para contatar a Márcia, né? Márcia. Hoje nós fizemos uma referência ao livro dela, para que vocês possam fazer as suas encomendas, para que vocês possam contatar ela e saber onde a gente pode achar. E, inclusive, eu quero muito, porque eu não conhecia. Então, a Paula fez uma gentileza para mim e a gente fez uma didática de professora. E eu tenho parte da história para que a gente conseguisse fazer a leitura. Então, ó, a história vai começar. Se prepare, tenha muita atenção, sente por aí no chão, que a história vai começar. E nós iremos fazer a leitura do livro que se chama Dandara, cadê você? Nós não utilizaremos o recurso do livro neste momento. Então, é só para você apreciar e você ouvir. Quem escreveu esta história foi a Márcia Mendes. E a Márcia Mendes, gente, ela está aqui nesta live, acompanhando esse momento. Aproveitem, conversem com ela, né? Contatem ela e descubram uma forma de nós aqui de Santa Catarina conseguirmos esse livro, que vocês vão ver que gracinha. Deixa o Posso arroba do começar, Instagram, Paula? Márcia. Sim, estou dizendo a Márcia para deixar o arroba do Instagram dela, para as pessoas entrarem em contato, direct. Então eu vou começar. Era a festa de São João. O céu bordado com fios coloridos. No ar, cheiro de milho e folha de manjericão. No quintal, vovó Danda tecia e tecia os cabelos da pequena Dandara. Ao terminar, a menina pulou de seu colo e correu e sorriu e correu. E o dia ia seguindo. Para Dandara, o chão do quintal era o pedaço mais bonito daquele mundo. Ela gostava de viver em liberdade e inventava mil brincadeiras. Gude, pipa, pique-esconde, roda, boca de forno e jogar capoeira. Do lado de cá, vovó Danda a olhava e a admirava. Dandara era a continuidade de seu povo vindo de outras terras. Havia ali, na Dandara que crescia, um pouco de tantas histórias de outros tempos e outras memórias. À tarde, chegava sorrateiramente entre as folhas e retalhos tão diferentes. Assim a menina ia além do mundo e brincava de ser passarinho. E nesse brincar viajava por outros cantos. E sem pedir licença, mudava as cores para outras, às vezes leves e outras vezes vibrantes. De vez em quando, cansada de tanto correr, sentava no chão bordado de folhas secas, levantava a cabeça para o alto e ficava olhando atentamente para o azul do céu. Parecia tecer histórias que nem mesmo ela sabia que já sabia.
De vez em quando, ficava a pensar em seu nome e, de repente, falava alto. Por que meu nome é Dandara e não Yasmin, ou Eduarda, ou Vitória, ou Ana Beatriz, ou sei lá? Certa vez, sua mãe, a jovem Odara, contou para a filha que Dandara era o nome de uma vovó que viveu em tempos bem distantes. Dandara queria saber mais sobre aquelas coisas e foi aprendendo que sua história era mais bonita que a da Rapunzel. Um dia, lá na escola, a professora Dione contou a história de Dandara, de Zumbi dos Palmares, dos Quilombos, história marcada pelo desejo de liberdade. Uma história tecida com linha de tantas cores, cor de amor, de luta, de dor, de conquista. Dandara ouvia quase sem respirar. Queria guardar cada palavra daquela história na memória. De repente, uma palavra mexeu muito com ela. Resistência. O que é mesmo? Pensava e pensava. Numa outra manhã, a palavra resistência veio mais uma vez na voz da professora. Ouvindo com mais atenção, Dandara foi juntando os fios de lá e de cá e sorriu sozinha. Também viveria e lutaria para ser livre. Dandara iria descortinar muitas histórias sobre a outra Dandara, que não era ela. E assim foi crescendo entre fitas e cores, comovida com o som que soava dos tambores, com o aroma do azeite que coloria o pirão, com as cores das roupas que balançavam no varal, com o movimento que faz o corpo gingar. Essa vida também bailava dentro dela. A noite chegou e Dandara voltou a olhar a festa. Ia fazendo brotar mais uma Dandara, para que a história continuasse com mais vida, com mais força. E num rodopiar de alegria, Dandara voltava sempre correndo para o colo da vovó Danda. Juntas ficavam a cantarolar as cantigas do mundo de lá, mundos que renascem do lado de cá. Agora, Dandara lê o mundo, a palavra e lança outras cores entre mundos e canta e dança e conta histórias e reinventa tantas outras e tal qual Asa Branca também bate asas. A Dandara menina cresce e entre os pés de Joá toma para si o mundo e colore o céu azul com a sua pipa e enche de poesia os fins de tarde. Cantadas lá do sertão, Dandara já sabe que já tem memória. É história, é vida que brinca de viver. E essa história linda, gente, quem escreveu, deixa eu mostrar para vocês ela, está aqui, a Márcia, maravilhosa, que eu e Marlina emprestamos a nossa voz para ela. E eu quero ler um pouquinho sobre Márcia agora. E Márcia escreveu assim: eu sou Márcia Mendes, filha, com muito orgulho, de seu Francisco e Dona Trindade. Nasci na terra de todos os santos, todas as cores, muitos sabores, saberes, cercadas por história de luta, de esperança, de africanidade, de resistência.
Sou mulher, mãe, professora, contadora de histórias e aprendiz de escritora. Sou gente que ama ser gente, que tece com poesia a vida que brota todo dia. Sempre tive fome de ler, de escrever, de contar sobre causos e histórias que ouvia, e mais adiante, sobre as histórias que moravam dentro dos livros, a casa mais linda que já conheci. Que coisa linda. Tem mais aqui, mas eu vou deixar para quando vocês tiverem o livro para ler. Márcia é uma pessoa muito linda, que também foi um presente dessa quarentena que eu conheci, assim como Marlina. Paula, Eu sei que... obrigada por esse momento lindo. E quero pedir para as pessoas mandarem muitos corações para a Paula e para a Márcia, né? E para a Dandara, que para foi Marlina. um momento maravilhoso. Muito obrigada. Gostaram da história, gente? Vamos ver se as pessoas gostaram dessa história, desse movimento que a gente fez. Vamos ver, Paula? Vou ler alguns comentários. Eu sempre gosto de ler todos os comentários que as pessoas colocam. Eu tento fazer isso, tento não perder. Então, olha só. A professora Armina, que é uma professora aqui de Brusque também, ela falou: é muito importante ser uma professora leitora e pesquisadora para não ficar no habitual menina bonita, que sempre é a primeira opção. Exatamente. E hoje a gente conseguiu trazer um pouquinho dessa noção, Bina, assim, de que existe um universo maravilhoso. Ai, deixa eu mostrar a minha também, tá? Porque eu também tenho a minha. Ó, esta aqui é a Marlina. Ai, Essa que aqui é a lindo. Marlina. Essa aqui é a Marlina. Por que ela é a Marlina? Porque a Marlina é uma pessoa, ó, como você gosta de muito cabelo, Marlina é uma pessoa que adora mudar os cabelos. Teve uma época que eu andava com o cabelo muito vermelho. Você também, Paula? O tempo todo, mundo, toda hora. E eu andava com o cabelo bem vermelho, e aí fizemos essa Marlina de cabelinho vermelho. Mas que não custa ter de outros cabelos. Quem sabe isso dá uma história, hein? A Marlina dos cabelos. Quero ver quem vai escrever. Muito Essa bem. aqui a Séfora fez inspirada em uma história que eu contei, que foi a história da princesa Aninha. Linda, linda, Só que linda a mesmo. Márcia tem uma que é a Dandara, que também foi feita pela Séfora. Já viajou aqui de Fortaleza para Bahia, que a Márcia, olha aí. Isso mesmo, que lindo, que lindo. A Séfora é Séfora Artes no Instagram, se eu não me engano. Que delícia a gente Ela compartilhar. tem. Que bom, E menina. ela manda pelo correio. É lindo o trabalho dela. Oh, que bacana, prazer te conhecer, Séfora. Então, ó, já arroba Séfora Bota o Instagram. teu arroba, Séfora. Séfora é professora também aqui da rede municipal Que e bacana, artista. que bom, que delícia, né? A Márcia disse que estavam emocionada nos ouvindo. Obrigada, Márcia. Ai, Olha fico só, feliz. que generosidade. Isso é uma das coisas que eu acho muito fantástica e que eu gostaria muito, Paula, que invadisse a escola quando a gente voltar a viver a escola. Eu gostaria muito que ela fosse permeada por esse movimento, por essa troca, por essa possibilidade de conhecer o outro, que nós conseguíssemos, com muita criatividade, continuar mantendo as distâncias mais encurtadas, sabe? E Verdade. conhecendo preciosidades, assim, e pessoas extremamente generosas em partilhar o seu tempo, o seu trabalho, o seu saber. É muito bonito, assim, isso tudo. E então a Márcia deixa ali o arroba dela para vocês, né, procurarem ela no Instagram. A Prodiele aqui, que é a nossa coordenadora do Professoras Ativar, que momento lindo, já que é essa história. A Diele é muito Márcia rápida. tem outras também, né? Ai, que lindo, que Tem lindo. outras. A Nick, oi Nick, a Nick fala que ela gostou da minha voz. Muito obrigada, Nick. É linda. A Adele também se emocionou, a professora Jerusa do Ativar, né? Perdão, do Protagonizar.
A professora Marli, que bom te ter aqui, Marli. A Catarina, acho que ela quando manda a figurinha, depende de qual figurinha não aparece, só o texto. A Prokelly também amou a história, super gostou. A Séfora, ela fala assim: venha conhecer a bonequinha Dandara e muitas outras bonequinhas negras. Vamos espalhar representatividade para nossas crianças e adultos também. Verdade. Muito importante isso, Séfora. Exatamente. E foi isso que me levou a fazer as bonequinhas, Márcia. Elas deviam estar tecendo ali né? Alguma, alguma coisa. E a gente tem aqui alguns comentários, ó, da, aqui, ó. A Ana Paula, ela disse que a história era maravilhosa. A Obrigada. Márcia também falando que está encantada conosco, obrigada. A Séfora também agradecendo. A Dona Solange é monitora escolar aqui na nossa rede municipal, trabalhou comigo no meu primeiro ano, quando eu ingressei na rede municipal de Brusque, está aqui acompanhando e achou esse momento lindo, que bonito. A Wesleyane também gostou muito da história. Professora Arlete também. Olha, uns professores assim se nós sempre, eu gosto de pontuar isso, não sei o que tu acha, as pessoas dizem que a gente está se reinventando agora, mas não acha que a gente sempre foi muito essa potência toda, Paula? Como? As pessoas dizem que a gente está se reinventando agora na pandemia, só que na minha concepção a gente sempre foi essa potência toda de criatividade, de explosão, Sim, de criar redes, sim. né? Sim, eu concordo com você. Só que eu acredito que as redes sociais acabam dando mais visibilidade ao que sempre foi feito, né? Porque a gente não está fazendo nada do que a gente já não fazia. A gente já fazia, só que muitas vezes você fazia ali dentro do seu centro de educação infantil, eu também lá no meu centro de educação infantil, e as redes sociais, elas estão dando um pouco mais de visibilidade, porque a gente tem mais pessoas podendo acompanhar, mas o trabalho ele já era, eu acredito que é o mesmo trabalho que já era feito antes da pandemia. Exatamente, exatamente. A professora Jerusa, que é coordenadora pedagógica na rede, ela disse maravilhoso, ela não conseguiu chegar no início, mas ficou encantada com o tom de voz, a entonação, a história, pontuando algumas questões de Dandara. Parabéns, obrigada, Gê, muito obrigada. E eu quero agradecer a Jerusa, porque se não fosse por ela, não existiria esse encontro, né? A gente se conheceu. É Foi verdade, lá que a gente se conheceu, Marlina. pelo protagonizar, é bem verdade. Isso. Lindo, né? A Sim. Marta, então, ela está agradecendo a gente pela escuta sensível. E ela conta, olha só que lindo, né? Ela conta que Dandara nasceu na escola em homenagem a todas as meninas que não se sentiam representadas nos contos de fadas. Exatamente, exatamente. Existe um universo diverso e a gente não pode priorizar uma única forma de existência, uma única forma de fantasia, uma única forma de sonho. E as escritoras negras, os escritores da diversidade, os escritores indígenas, enfim, tantas outras formas de se colocar no mundo precisam ser, né, trazidas também ao universo das crianças. Nós podemos nos encaminhando para o final. Eu quero passar a palavra a você, Paula, para que você faça suas considerações e que a gente já, né, vai fechando esse encontro lindo, esse diálogo gostoso, onde a gente pôde um pouquinho falar sobre esse universo da leitura e do quanto ele pode ser tanto cativante e gostoso para nós e para as crianças, né? Isso. Gratidão, eu sou só gratidão, gratidão, Marlina, por esse espaço, por esse diálogo maravilhoso. Gratidão, Márcia, por estar aqui, por ter autorizado que a gente
lesse a sua história, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado quando vai fazer uma leitura de uma história nas redes sociais, então a gente sempre conversa com o autor. Então, eu agradeço muito a Márcia por toda a sua disponibilidade, agradecer a todas que estão aqui com a gente, acompanhando, comentando, né, demonstrando seu carinho. É um momento muito rico, um momento muito especial, e é isso, a literatura ela tem o poder de nos transportar, o poder de nos transformar. A literatura na vida das crianças, a gente não pode deixar faltar, enquanto mães, enquanto professores, enquanto seres humanos, a gente precisa da literatura para resistir, para existir, para fazer e para acontecer nesse mundo que precisa cada vez mais do saber, né? Porque conhecer é poder, e nós temos o poder de transformar. E nossas crianças merecem tudo de melhor que a gente tem para ofertar a elas. Muito Gratidão a obrigada, todas e a todos, gente. Muito obrigada. Paula, e eu quero te agradecer por você ter assim aceitado o convite de vir fazer esse movimento, um convite assim de uma pessoa que está com muita saudade da escola, que está com muita saudade de viver o cotidiano criativo, né? Eu fico olhando às vezes para fora pela janela assim que nossa, são 4:30, essa hora a gente estava fazendo isso ou aquilo na escola, ou aquela muvuca, mas a gente está vivendo um outro formato e aqui ter todas essas professoras com tanto carinho, com tanto afeto, se sentindo tocadas pela história, né, da Márcia, se sentindo tocadas pelo diálogo que a gente está fazendo é muito bom. Então eu agradeço você por ter aceito esse convite, me sinto honrada em receber aqui na minha página uma pessoa que está fazendo um caminho muito bonito, muito importante, de uma relevância social extrema. Agradeço também a Márcia por ter contribuído com a nossa aprendizagem. A Dandara ensina muito. Eu não conhecia a Dandara, fui apresentada por Márcia, por Paula, e aprendi muito com ela. Aprendi muito com você também, trazendo o relato trazendo as suas contribuições. Agradeço. Agradeço também a cada professora, a cada colega, a cada monitora, a cada uma e a cada um, cada educador, porque a concepção de educador que eu tenho, ela é uma concepção de que todos nós que atuamos na escola, nós somos educadores. E aí, depois, a partir das nossas funções de professora, diretora, coordenadora, monitora, servente, merendeiro, porteiro, né? Nós vamos fazendo se educar das nossas, né, das diferentes maneiras. Mas, em primeiro lugar, educamos. Em primeiro lugar, somos educadores. Então, agradeço, sonho com essa escola onde a gente possa fortalecer a leitura, o hábito da leitura, e fica um convite, professora que está aqui, meninas que estão aqui, leiam histórias infantis, leiam, contem, né, apreciem, se deliciem. Obrigada a todas, a todos, e fiquem bem. Beijinhos para vocês. Eu vou pedir para a Paula ficar na sala para ela tomar mais um cafezinho, um último, antes de ir embora, né? E aí a gente se vê. Beijinho, pessoal, e obrigada por terem acompanhado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.